Vamos aqui dando início ao nosso estudo, Revista Espírita, mês de abril de 1861. Nós vamos aqui para dois artigos publicados por Kardec. Primeiro, a última conversa, né, da sessão Conversas Familiares de Além Túmulo, com Roles Michel, e depois uma correspondência que Kardec publicou aqui para nós, para conhecermos, né, os trabalhos feitos por outros grupos que também, através da mediunidade, né, se comunicavam com o plano espiritual. Bom, nós vimos aqui no nosso encontro anterior o artigo publicado sobre Alfred Leroy, suicida, né, que nós estudamos. E agora nós vamos para esse novo artigo, né? Então, Roles Michel, morto aos 14 anos, amigo do filho da médium, senhora Costel, evocado 8 dias após a morte. Então aqui também um jovem, né, um adolescente de 14 anos, que 8 dias após a desencarnação é evocado, e veremos aqui então, né, o seu grau de lucidez, né, o seu grau de entendimento sobre essa transformação que ele vivenciou. Então, feita a evocação, mais uma vez interessante, vendo Kardec, né, a forma como ele trabalhava, evocando os espíritos com muita naturalidade, sem esse espírito de cerimonial, né, de grandes eventos, né, ele simplesmente faz a evocação e dentro das possibilidades o espírito então se manifesta. O espírito responde então após a evocação: agradeço por me evocardes. Lembro-me de vós e dos passeios que nos fizestes dar no Parque Monceau. E que dizeis do vosso camarada Charles? Charles sente muito pesar por minha morte. Mas estou morto? Vejo, vivo, penso como antes. Apenas não posso tocar, nem reconheço nada do que me cerca. Que vedes? Vejo uma grande claridade. Meus pés não tocam o solo. Deslizo. Sinto-me arrastado. Vejo formas brilhantes e outras envoltas em branco. Pressionam-me e me rodeiam. Uns me sorriem, outros me metem medo com os seus olhares negros. Vede a vossa mãe? Ah, sim, vejo minha mãe, minha irmã e meu irmão. Ei-los todos. Minha mãe chora muito. Gostaria de lhe falar como vos falo. Ela veria que não estou morto. Como fazer então para a consolar? Peço-vos que faleis de mim. Queria também que dissesseis a Charles que vou me divertir bastante ao vê-lo trabalhar. Aqui ele não identifica quem é o Charles, né? Mas deve ser algum amigo dele. Vedes o vosso corpo? Mas claro, vejo-o lá, deitado, todo duro. Entretanto, não estou naquele buraco, uma vez que me encontro aqui. Onde estáis, então? Estou ali, junto de vossa mesa à direita. Acho engraçado que não me vejais. Eu vos vejo tão bem. Coisa de criança mesmo, né? Adolescente, né? O que sentistes quando deixastes o corpo? Não me lembro muito bem do que senti então. Tinha muita dor de cabeça e via tudo quanto é tipo de coisas ao redor de mim. Estava completamente entorpecido. Queria mover-me e não podia. As mãos estavam molhadas de suor e sentia uma grande agitação em meu corpo. Depois nada mais senti e despertei bastante aliviado. Não sofria mais e estava leve como uma pluma. Então me vi em meu leito e, contudo, não estava nele. Vi toda a movimentação que faziam e fui para outra parte. Aqui me fez lembrar uma orientação que nós recebemos, né, dos nossos amigos, quando nós falávamos, né, que o espírito se sente leve como uma pluma. E aí então os nossos amigos responderam aqui que a pluma ainda é muito mais pesada do que o espírito se sente, né? Então é algo que realmente nós não temos como mensurar, né? A leveza do espírito liberto do corpo físico, estando, claro,
nessa condição, né, de equilíbrio, de elevação, né? Então, essa leveza para nós é indescritível ainda. Como soubestes que eu vos chamava? Aqui também uma parte importante. Quando Kardec já feita, agora no mecanismo, né, no processo de evocação, então face a evocação, nós vimos anteriormente num dos artigos, né, o espírito é como se fosse o ar, o sopro. Pois é, e ainda assim a gente ainda tem dificuldade de imaginar, né, mas só essa leveza para nós já é algo extremamente valioso da gente compreender, né, a diferença entre estar encarnado e estar desencarnado, né? Bom dia, dona Miriam. Então a gente tinha feito um estudo que falava sobre a presença dos espíritos amigos que conduzem um espírito que é evocado, né, até aquele local. Eu não me lembro exatamente onde a gente viu isso. Se foi, foi no Estamos no Além, né, que tem uma passagem ali que dizia para nós que quando o espírito se manifesta, né, quando ele traz uma comunicação, ele então é conduzido, né, por um grupo de espíritos amigos que vão auxiliando, né? Então aqui, como soubestes que eu vos evocava? Eu não me dou conta de tudo, não me dou muita conta de tudo isso. Ouvi bem que há pouco me chamáveis e vim imediatamente. Porque, como dizia Charles, não sois enfadonho. Adeus, senhora, até mais ver. Voltarei a vos falar, não é verdade? Então, essa pequena comunicação, trazendo para nós aqui, né, então, um adolescente de 14 anos, trazendo ali nessa linguagem bastante simples, bastante ingênua, né, dessa idade, natural dessa idade, trazendo ali respostas, né, e até achando engraçado algumas situações que para ele é muito nova. Então, vendo ali a separação do corpo, não compreendendo como acontece esse processo, ele simplesmente sabe que ele foi chamado, e aí então, a partir desse chamamento, então ele responde aqui na comunicação. Então, mais uma vez, a gente lembra que existem sempre, né, os espíritos assistentes que vão sempre colaborando para que os espíritos que são recém-desencarnados e aqueles que não têm essa compreensão ainda possam participar dessas comunicações. Então aqui apenas 8 questões que foram apresentadas, né? Mas o jovem veio aqui rapidamente mesmo, lembrando que são 8 dias após a desencarnação, né? Ainda mais sendo adolescente, pois é. Então assim, o interessante foi essa espontaneidade com que ele respondeu e depois, né, embora ainda se sinta um pouco perdido, né, de imagens, de coisas que ele observa, mas ele não compreende, mas ele traz um raciocínio bastante claro, né? Então isso mostra assim o desprendimento dele do corpo físico e a clareza de raciocínio que ele apresenta. O Fabi colocou engraçado ele não sentir medo, saudades da família, né? O que ele comentou aqui agora há pouco foi exatamente ver a mãe dele, né, sofrendo ainda, chorando. Pois é, o espírito que já traz, né, uma bagagem, né? Quando ele coloca aqui em cima, né, vedes vossa mãe, ele coloca, vejo minha mãe, minha irmã e meu irmão. Ei-los todos. Minha mãe chora muito, gostaria de lhe falar como vos falo. Ela veria que não estou morto. Como fazer então para consolar? Peço-vos que faleis de mim. Né, então aqui, queria também que dissesses a Charles que vou me divertir bastante ao vê-lo trabalhar. Né, então, aqui ele tratando dessas questões bastante simples, e naturalmente, né, não haveria por que trazer aqui questões mais complexas para um espírito recém-desencarnado, e mais ainda nessa mesma condição. Então aqui a primeira comunicação, uma comunicação simples, né, a gente tinha até falado ontem sobre isso, sobre a desencarnação de crianças e jovens e adolescentes, né, que nós até temos até um livro do Chico, que traz ali uma experiência de um espírito num livreto publicado. Então a gente vai trabalhar com ele depois, né, para conhecer um pouquinho sobre esse ambiente. E coincidentemente vem para nós aqui agora essa resposta. A Fabi colocou, deve ser um espírito com certo grau de evolução, pensando em consolar. Né, não pensou em si, muito lindo, né? Então foi por isso que é bacana, né, uma coisa
bem espontânea, simplesmente para falar com o espírito, sem querer te extrair dele informações que vão além da sua compreensão. E muitas vezes a gente tem essa curiosidade, né? Só aproveitando essa deixa, nas comunicações, a curiosidade que nós temos sobre o mundo espiritual, essa curiosidade é tão grande que quando um espírito se comunica, a primeira coisa que a gente faz é submeter esse espírito a um interrogatório, fazendo perguntas, e isso, você viu aquilo, o que você sentiu e tal, e a gente se esquece da pessoa, o espírito, que é uma pessoa que poderia poderia conversar sobre coisas naturais, coisas normais, né? Sobre o que ele sente, o que ele gosta, o que ele sente falta, mas a gente fica perguntando coisas técnicas, né? Então, é natural, e aqui Kardec, embora tenha feito ali algumas perguntas, né, deixou ali a conversa fluir com toda leveza. Então, bem bacana aqui essa primeira comunicação. Bom, terminada aqui então essa sessão das conversas familiares de além-túmulo, nós vamos aqui agora para um outro artigo intitulado Correspondência. Aqui é algo bem curioso, aqui já entra mais no campo filosófico, como nós veremos aqui. Então, Roma, 2 de março de 1861. Aqui a gente vai um mês antes, né, da publicação da revista. Né? Então, começa assim a correspondência. Em Roma, hein? Interessante. Senhor, há cerca de 4 anos ocupo-me aqui das manifestações espíritas e tenho a felicidade de contar na minha família com um bom médium que nos dá comunicações de ordem superior. Temos lido e relido o Livro dos Espíritos, que nos proporciona alegria e consolação, dando-nos as mais sublimes e admissíveis noções da vida futura. Se desta pudesse duvidar, as provas que tenho agora são mais que suficientes para consolidar a minha fé. Perdi pessoas que me eram muito caras e tenho a inapreciável felicidade de saber que elas são felizes e posso corresponder-me com elas. Dizer da alegria que por isso experimentei é inexprimível. A primeira vez que me deram sinais manifestos de sua presença, exclamei: então é verdade que nem tudo morre com o corpo. Eu vos devo, Senhor, o ter me dado essa confiança. Crede em minha eterna gratidão pelo bem que me fizestes, porque, malgrado o meu, o futuro me atormentava. A ideia do nada era terrível, era horrível, e fora do nada só encontravam uma incerteza atormentadora. Nada de dúvida agora. Parece que renasci para a vida. Todas as minhas apreensões se dissiparam e minha confiança em Deus voltou mais forte que nunca. Espero muito que, graças a vós, meus filhos não tenham os mesmos tormentos, pois são alimentados com as verdades que a razão crescente não pôde neles, senão fortificar-se. Todavia, faltava-nos um guia seguro para a prática. Se não temesse importunar-vos, desde muito já vos teria pedido conselhos da vossa experiência. Felizmente, o Livro dos Médiuns veio preencher essa lacuna, e agora marchamos a passo mais firme, pois estamos prevenidos contra os escolhos que se podem encontrar. Estou enviando, Senhor, algumas amostras das comunicações que há pouco recebemos. Foram escritas em italiano e, sem dúvida, perderam na tradução. Apesar disso, serei muito grato se me disserdes o que pensais delas. Caso me favoreçais com uma resposta, será um encorajamento para nós. Peço-me desculpeis, Senhor, esta longa carta e crede no testemunho de simpatia do vosso devotado Conde X. Então ele não assina a comunicação, e aqui é algo interessante também, né, que é bem característico, né, das traduções. Elas foram escritas em italiano e, sem dúvida, perderam na tradução. Né? Ou seja, quando nós pegamos esse material que nos é trazido de Kardec, que foi escrito originalmente em francês e passou por uma tradução para o português,
certamente nós tivemos perda, né? Perda no sentido das expressões, que muitas vezes expressões que têm um determinado significado na língua francesa que acabam se perdendo, né? Que acabam se perdendo no português. E muitas vezes até uma modificação no sentido de uma palavra. Então, as traduções trazem, infelizmente, esse prejuízo, né? Haja vista, né, os próprios evangelhos, né, que de línguas muito antigas, né, acabaram sendo traduzidas e retraduzidas tantas e tantas vezes, perdendo muitas vezes o seu sentido original. Muito bem, Kardec então traz aqui uma nota que é bem interessante, que ele diz assim: a profusão de matérias força-nos a adiar a publicação das comunicações transmitidas pelo Sr. Conde X, em cujo número algumas há admiráveis. Extraímos somente as respostas seguintes, dadas por um dos espíritos que se lhe manifestaram. Então, das tantas comunicações que o Conde X enviou para Kardec, ele selecionou esse trecho com essas questões que são bastante interessantes aqui no sentido filosófico da doutrina espírita. Então, pergunta para o espírito, lembrando que tudo isso aqui aconteceu lá em Roma, né, junto a esse grupo de estudos, né, do Sr. Conde X. Então, primeiro, conheceis o Livro dos Espíritos? Interessante fazer uma pergunta dessa para os espíritos, né, porque para nós aqui a gente tem essa noção de que, assim como a doutrina espírita ela tem ali um campo de ação limitado dentro do universo espírita, fora do meio espírita, esse livro não apenas é desconhecido, como também, quando ele acaba se tornando conhecido, ele é combatido. Então, perguntar para uma pessoa de uma outra religião se ela conhece o Livro dos Espíritos, o próprio título já traz aquele certo receio. O conteúdo, então, completamente desconhecido. Isso aqui no nosso meio. Agora, quando nós tratamos do plano espiritual, perguntando para um espírito que não é espírita, por exemplo, sobre o Livro dos Espíritos, é claro que esse livro, para nós, ele é a base de uma filosofia. No plano espiritual, ele tem um peso, talvez muito maior, exatamente porque não é apenas uma filosofia, mas ele é ali uma luz que começa a chegar na consciência dos encarnados, dando essa ideia sobre a realidade da vida espiritual. Para nós é uma filosofia. Por outro lado, no plano espiritual, é exatamente essa luz que traz ali agora o entendimento, né, do mundo espiritual, né, e de toda a dinâmica, né, da vida espírita e na relação também com o próprio plano físico. Então, conheceis o Livro dos Espíritos? Como os espíritos não conheceriam sua obra? Todos a conhecem. É muito natural em relação aos que nela trabalharam. Mas quanto aos outros espíritos? A resposta: há entre os espíritos uma comunhão de pensamentos e uma solidariedade que não podeis compreender, homens, que vos nutris no egoísmo e não vedes, senão, pelas estreitas janelas de vossa prisão. Trabalhastes nela? Não pessoalmente, mas sabia que devia ser feita e que outros espíritos muito acima de mim estavam encarregados dessa missão. E aqui, então, gostei bastante dessa ideia, porque a gente tem também ali, né, o trabalho feito no plano espiritual para a elaboração das bases da doutrina espírita e a transmissão, naturalmente, aqui para que ela fosse construída aqui entre nós. Então nós temos ali aqueles espíritos que nós conhecemos. Então seria assim, aquele grupo já conhecido, né, de todos os instrutores, codificadores, né, que ajudaram Kardec nesse trabalho. E aí então a gente ouve agora aqui a opinião de um espírito que não fez parte desse grupo, mas ele sabia que o trabalho estava sendo desenvolvido. E aqui, como ele coloca para nós, espíritos muito acima dele, que estavam encarregados dessa missão, e ele então acompanhava. E dá para a gente imaginar então a população no plano espiritual, e agora já começa a se abrir para nós uma nova percepção sobre esse trabalho feito. Os bastidores do trabalho feito lá para a elaboração da doutrina espírita, e depois aqui a chegada dela aqui entre nós. Então, a grande mobilização que houve naquela época, assim como também a grande mobilização que há hoje,
para fazer com que a doutrina espírita não apenas se torne conhecida, mas mais conhecida ainda por aqueles que estudam. Daí então nós temos o trabalho de intercâmbio, nós temos ali as tantas e tantas publicações que são feitas, o trabalho feito, né, na inspiração e na influência dos grupos espíritas, né, que fazem esses estudos. Então a gente vai percebendo essa grande mobilização do plano espiritual, porque até então a gente pensava assim, bom, aqueles espíritos se juntaram, pegava ali, entre aspas, aquela panelinha de espíritos, eles se juntavam e fizeram um trabalho isoladamente. E a gente ficava se perguntando, mas qual será exatamente a dimensão desse trabalho no plano espiritual, envolvendo ali os espíritos que participavam dela e aqueles espíritos que ficavam como espectadores, esperando que o resultado dela começasse então a dar os seus frutos. Então esse espírito coloca que ele não fez parte da codificação, mas ele sabia que devia ser feita e que outros espíritos estavam encarregados. Bem bacana isso, né? Vamos lá. Que resultados produzirá, nesse caso, a doutrina espírita? O Dudu colocou, né, a gente vê aqui mesmo o número de espíritos que estudam conosco, né, quiçá ou não, com outros grupos, né, certamente com outros grupos também. Então a gente tem ali, né, uma grande quantidade de grupos que vão estudando. E aí vem um detalhe importante, né, porque não é um trabalho de conversão, mas é um trabalho de esclarecimento. Até porque muitos desses espíritos que chegam no plano espiritual chegam, né, sem se darem conta, né, dessa nova realidade, embora já tenham, claro, obviamente, vivido em outras existências, né, mas o pensamento acaba se tornando tão materializado, tão ligado ao mundo material, que acaba se esquecendo exatamente das potencialidades do espírito em que eles estão agora, né, nessa nova dimensão. Né? Os espíritos questionam também como nós aqui. Né? Então, é interessante porque levam novas ideias, levam novas filosofias, né? Levam doutrinas com as quais eles estavam envolvidos aqui no plano físico. E aí então eles começam a perguntar, mas espera aí, quando eu estava encarnado falavam sobre isso, eu acreditava em tal coisa, agora é completamente diferente. E aí então nós temos, para nós aqui encarnados, nós temos as obras da doutrina espírita. E no plano espiritual, quais são as obras estudadas? Será que nós vamos acreditar que somente esse trabalho feito aqui para os encarnados, eles estudam no plano espiritual? Certamente teriam ali, e aí já é claro que é uma especulação nossa, né, mas eu colocaria isso como algo quase certo, a quantidade de obras, de pensadores, de estudiosos. Né? Então, são muitas e muitas obras que são ali oferecidas, trazendo esses novos caminhos que os espíritos percorrem. Né? Então levamos exatamente as mesmas ideias para o plano espiritual, e ali então essas ideias precisam ser desconstruídas, renovadas, ou mesmo, né, apresentadas de uma forma praticamente inédita para a grande maioria. Então é interessante a gente ver assim que, né, os grupos no plano espiritual vão ali estudando. Né? Agora a gente vai lembrar sempre, né, como eu sempre comento, o Dr. Bezerra de Menezes sempre se dirigia aos espíritos espíritas, né? Então é natural que também no plano espiritual, como a gente já chegou a falar sobre isso, as demais doutrinas também são estudadas. Só que agora estudadas por uma perspectiva espiritual e não por uma perspectiva humana. De falarmos, por exemplo, dos nossos dogmas, de nossas crenças, de nossas práticas, sendo que essas mesmas filosofias, estudadas agora com a pureza, né, do plano espiritual, elas são vistas de um modo muito mais elevado. E até mesmo a própria doutrina espírita também está muito acima dos preconceitos humanos, da limitação de nossas percepções, porque, como a gente já falou, né, nós aqui do plano físico estamos tentando adivinhar como é o mundo espiritual. Lá no plano espiritual eles estão vendo a sua própria realidade. Então, se o Livro dos Espíritos foi um livro que foi trazido para nós encarnados, temos uma ideia, imaginemos o que eles têm disponível lá no plano espiritual para falar sobre o próprio ambiente onde eles vivem. Bem interessante, né? Isso é muito interessante do ponto de vista de nós e deles, né? Sim. Então é sempre assim né, essa troca. Por isso que o intercâmbio é sempre importante, né? Nós colocamos as nossas percepções, eles colocam as deles e a gente então vai se completando. Muito bem.
Próxima questão aqui também colocada, né, por esse grupo, né? Que resultados produzirá, né, a doutrina espírita? É uma árvore que já lançou sementes fecundas em toda a terra. Essas sementes germinam, logo amadurecerão e em pouco tempo serão colhidos os frutos. Olha que nós falamos aqui de 1861, né? Mas é claro, né, que nós falamos assim, né, o tempo no plano espiritual, não o tempo no sentido cronológico, né, mas o tempo de espera, o prazo para as realizações são diferentes dos nossos. No nosso caso, nós somos muito ansiosos, querendo que as coisas aconteçam com rapidez. O tempo de amadurecimento do plano espiritual é aquele tempo paciente, porque nós imaginamos assim que as coisas devem acontecer enquanto nós estamos aqui existindo. Então nós imaginamos que é no tempo que nós estamos vivendo fisicamente que nós temos que ver as coisas acontecendo. Do plano espiritual, não. No plano espiritual, o espírito encarna, desencarna, reencarna, e o processo vai acontecendo naturalmente no seu próprio tempo. Então, no plano espiritual, não há pressa. Somos nós que somos ansiosos para querer ver as coisas acontecerem de um modo muito rápido. Então a gente fica assim, né, que, por exemplo, né, a transformação do nosso mundo, de provas e expiações para o mundo de regeneração, a gente quer que aconteça agora, para a gente ver esse mundo novo. No plano espiritual é assim, ó, fica tranquilo que se você não vir agora, você vai ver, né, daqui 2 ou 3 encarnações, sem nenhum problema, sem nenhuma pressa, sem nenhuma ansiedade. Então nós queremos acelerar e no plano espiritual as coisas vão acontecendo de acordo com o planejamento feito pelos espíritos, obviamente ali, né, conforme a vontade de Deus para que as coisas aconteçam, né? Então, sem pressas. Pergunta aqui para o espírito, não é de temer a oposição de seus detratores? Talvez após 3.000 anos, por que não? Né? Enquanto para nós 3.000 anos parece, né, uma eternidade, né, a nossa imortalidade vai muito além disso. Né? Até porque tem uma expressão que diz assim, os espíritos disseram, se não me engano, no livro dos Espíritos, que eles disseram assim, né, que uma encarnação nossa é um piscar de olhos perante a eternidade. Então, quer dizer, a gente quer que as coisas aconteçam na grande transformação que o mundo vai vivenciar, nesse piscar de olhos. Enquanto que, na verdade, ela tem o seu próprio tempo para que as coisas vão realmente acontecendo de uma forma sólida e de uma forma madura, e não de uma forma intempestiva, né? Então aqui, né, não é de temer a oposição dos seus detratores? Resposta, quando se dissipam as nuvens que obscurecem o sol, este brilha com mais vigor. Então essas nuvens serão dissipadas? Basta um sopro de Deus. Assim, em vossa opinião, o Espiritismo se tornará uma crença geral? Dizei universal. Então aqui também a diferença, né? Não vai ser uma crença geral, mas vai ser uma crença universal. E aí também vem um detalhe que a gente sempre comenta, né? Que não é o Espiritismo que será a religião do futuro, mas ele será o futuro das religiões, no sentido de que, mesmo respeitando as fronteiras de cada cultura, mesmo respeitando, né, as bases filosóficas que naturalmente vão evoluindo, vão se desenvolvendo, a relação das religiões com o plano espiritual vai se modificar. E a gente vai colocar que é nesse sentido que as bases da doutrina espírita vão amadurecer as religiões, porque elas deixarão de ser religiões terrenas, religiões temporais, e passarão a ser religiões vinculadas realmente com o mundo espiritual. Então, no caso, por exemplo, da mediunidade, será algo natural, e os espíritos vinculados a cada cultura, a cada tradição, vão falar sobre aquilo que eles compreendem, sobre aquilo que eles vivenciam. E essa conversa será uma conversa natural. Então compreenderemos sobre a imortalidade, compreenderemos sobre a vida além da vida material, compreenderemos sobre a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, tudo aquilo que hoje a doutrina espírita traz como base. Então as religiões não serão desmoronadas para que apenas o espiritismo prevaleça, mas a filosofia espírita estará ali modificando as bases filosóficas
dessas religiões. Como elas serão no futuro, nós não sabemos. De que modo que elas vão lidar com aquilo que elas trazem como crenças a partir dessas transformações, que serão transformações significativas, não sabemos. Mas certamente haverá essa quebra de muitas barreiras na relação entre mundo físico e espiritual. Então ela será universal, não será apenas geral. O Fabi colocou, mas parece que será muito bom, né? Já pensou conversar assim? Pois é, né? Então, imaginar, por exemplo, né, as entidades que são colocadas ali como santos, como seres especiais, estarão ali participando da vida dessas crenças. Né? Isso é muito bacana de se pensar, que o futuro será assim. Dudu colocou para nós aqui, né? A Terra, esse orbe maltratado, será purificado trazendo novas vidas com pensamentos e consciências bem além do que estamos tendo agora. A luz de cada irmão vingará de forma bem presente e a forma de vida terrena com a vida espiritual será movimentada num processo inimaginável. Exatamente o que a gente coloca, né? Obrigado. Falando dos séculos vindouros, né? Então esse processo inimaginável, né, é o que a gente coloca, né? Não dá para a gente nem imaginar como serão as coisas no futuro, a partir desse amadurecimento. A própria doutrina espírita vai passar por essa transformação quando nós começarmos a vivenciar essa relação com o mundo espiritual de um modo muito mais natural, e não desse modo cerimonial como nós ainda vemos. Né? Quanta coisa nos espera por esse futuro. E naturalmente a gente gostaria que tudo acontecesse agora, né? Mas tudo vem no seu devido tempo. Então, de séculos vindouros, né, como é colocado aqui pelo nosso amigo. Né? Então, não esperemos nada por agora, né, porque as mudanças vão acontecendo de uma forma gradual. Na verdade, a gente está participando agora desse processo de mudança. Né? Só que os resultados não vêm da forma como nós gostaríamos. Que nós gostaríamos que o mundo todo hoje tivesse essa consciência, né, que a doutrina espírita nos proporciona. Né? Mas gradualmente essas sementes vão sendo lançadas e cada semente vai germinando ali no seu devido tempo. O Fabi colocou, né, mais gostoso é essa serenidade, essa paz que a gente sente quando deixamos de pensar de forma imediatista. Né? Adorei essa comunicação, bem bacana. Né? Então, é a questão de desenvolver em nós a paciência. Né? Somos nós e vocês esses portadores de luz. Né? Então, estamos ali carregando pequenas lamparinas, por enquanto, né? Enquanto nós temos ali os grandes missionários carregando os seus holofotes. Né? Mas, aos poucos, né, a própria visão vai se clareando também. Então, ela se transformará, o Espiritismo, por isso que é bacana, né, reforçando aquilo que é dito para nós. Né? Pois é, Andréa, pequenos vagalumes, né? Ainda carregando ali as nossas pálidas luzes, né? Mas... né, estamos deixando brilhar a nossa luz, que é mais importante. Então, na vossa opinião, o Espiritismo se tornará uma crença geral, dizei universal, e mais uma vez nós não veremos necessariamente o Livro dos Espíritos aberto ali nos púlpitos das igrejas, né? Mas nós veremos uma leitura diferente dos livros que hoje são estudados. Né? Então, uma Bíblia, por exemplo, estudada no mundo físico, é uma Bíblia muito diferente estudada no plano espiritual. Porque aqui nós fazemos as nossas interpretações com todas as nossas limitações e barreiras. No plano espiritual, eles fazem uma leitura da Bíblia, por exemplo, numa interpretação muito mais concreta, muito mais real, conforme os fatos e conforme a própria pureza moral daquilo que é apresentado. Então tudo isso vai chegar para nós como novidade, e essa visão que o Espiritismo traz será então universal. Esperamos ansiosamente por isso. Bom dia, embaixador. Entretanto, pergunta aqui, há homens que parecem muito difíceis de convencer. A resposta, há os que jamais o serão nesta vida, mas diariamente a morte os arrebata. Então, na verdade aqui ele fala da morte os arrebata, no sentido de o retorno ao plano espiritual será certamente ali a oportunidade daqueles que ainda trazem essa resistência de se modificarem a partir dessa nova visão. Então aqueles que não passam por essa mudança agora, certamente passarão depois. Não virão outros em seu lugar e que serão tão incrédulos quanto eles? Ou seja, né,
esses indivíduos resistentes não serão sucedidos por outros espíritos que, embora reencarnem depois, não tragam também essa mesma resistência? A resposta: Deus quer o triunfo do bem sobre o mal, da verdade sobre o erro, assim como anunciou. É preciso que venha o seu reino. Seus caminhos são impenetráveis, mas crede bem que, para ele, querer é poder. Então, isso vai acontecer, né? O triunfo do bem sobre o mal e da verdade sobre o erro. Algum dia o Espiritismo será aceito aqui. Aí ele fala aqui em Roma, né? Porque ali, a gente lembra, né? A Itália é um país, era um país e ainda é um país predominantemente católico. E aí então você tem um grupo espírita fazendo, né, esse trabalho de comunicação com o plano espiritual. O Espiritismo um dia será aceito? A resposta: será aceito e florescerá. Aí Kardec coloca uma observação aqui. No mesmo instante, o espírito dirige o lápis sobre a penúltima resposta e sublinha com força. Então, sublinha aqui a penúltima resposta. Aos que jamais o serão nesta vida, mas diariamente a morte os arrebata. Então, todos nós, né, ao voltarmos do plano espiritual, nós nunca retornamos aqui ao mundo físico da mesma forma que nós reencarnamos na encarnação anterior. Sempre há essa mudança, né? Nós vamos para o plano espiritual, reencarnamos e trazemos aqui novas ideias. Depois desencarnamos, voltamos com novas ideias, então elas vão se renovando constantemente. Então, não apenas será aceito, como florescerá, né? E hoje nós temos, né, os grupos espíritas espalhados pelo mundo todo, né, especialmente aqui no Ocidente, né? Então, na Europa, nós temos ali diversos grupos, né, que estão ali se instalando, né, em todos os países, trazendo esse esclarecimento. Mas ainda temos um longo trabalho. Por isso, quando o Espírito diz assim para nós que se o Espiritismo se tornará uma crença geral, ele falou que será universal, e depois colocando para nós aqui que o Espiritismo será aceito e florescerá. Mais uma vez a gente pensa assim, né? Bom, de 1860 até 1960 são 100 anos. Mais 50 anos, 60 anos que nós estamos agora, 60 anos praticamente, 160 e poucos anos, a gente imaginava que nesse período já aconteceria. E aí então nós estamos impondo o nosso calendário terreno para que mudanças profundas na consciência dos seres humanos aconteçam no nosso tempo, né? Pois é, então, a gente acha que as coisas vão acontecer assim, mas 160 anos é muito tempo. Para o plano espiritual isso aí é um piscar de olhos ainda, né? Então, quer dizer, há muita coisa para se fazer ainda. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, que hoje você pega com certeza, André, nós pegamos hoje pessoas, né, que têm uma vida, né, longeva. A gente vai encontrar ali pessoas com 110, 120 anos. A vida de uma pessoa. 160 anos são 40 anos depois que essa pessoa desencarnou. E a gente acha que essa mudança vai acontecer dessa forma tão rápida, né, de uma forma tão simples. Pelo contrário, né, a necessidade de transformar gerações até que ela realmente se instale. Qual pode ser a utilidade do Espiritismo para o triunfo do bem sobre o mal? Para isso não basta a lei do Cristo? Certamente esta lei bastaria, caso a praticassem. Mas quantos o fazem? Quantos não têm a fé senão a aparência? Não têm da fé senão a aparência. Assim, vendo Deus que a sua lei era ignorada e incompreendida, e que, a despeito dessa lei, o homem vai se precipitando cada vez mais no abismo da incredulidade, quis dar-lhe uma nova marca de sua infinita bondade, multiplicando aos seus olhos as provas do futuro pelas manifestações brilhantes de que é testemunha, advertindo-os de todos os lados por esses mesmos que deixaram a terra
e lhes vem dizer: nós vivemos. Essa presença de tais testemunhos, os que resistem não terão desculpa. Expiarão sua cegueira e seu orgulho através de novas existências em mundos inferiores, que serão mais penosas até que finalmente abram os olhos para a luz. Crede bem que entre os que sofrem na Terra, há muitos que espiam as existências passadas. Pode o Espiritismo ser olhado como uma lei nova? Não, não é uma lei nova. As interpretações que os homens deram da lei do Cristo têm gerado lutas que são contrárias ao seu espírito. Deus não quer mais que a lei de amor seja um pretexto de desordem e de lutas fratricidas. Exprimindo-se sem rodeios e sem alegorias, o Espiritismo está destinado a restaurar a unidade da crença. É, pois, a confirmação e o esclarecimento do cristianismo, que é e será sempre a lei divina, a que deve reinar em toda a terra, cuja propagação vai tornar-se mais fácil por esse poderoso auxiliar. Então, aqui mais uma vez, a gente vai lembrar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus, o Espírito Verdade, diz para nós, que chegou o tempo em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então, o Espiritismo chega sem rodeios e sem alegorias. Então não existe mais interpretação. E é aí a parte importante que Kardec reforça, inclusive, na própria introdução do Evangelho, que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é desenvolvido baseado na lei moral de Jesus. E essa lei moral ela é escrita, ela é interpretada, ela é exemplificada. Então nós temos ali situações do cotidiano, a presença dos instrutores espirituais, trazendo para nós ali aqueles elementos de sabedoria para ilustrar esses ensinamentos. Então, quer dizer, não tem mais desculpa de fazer uma interpretação querendo se basear muito mais na letra do que na sua essência. Então a doutrina vem exatamente para isso. Por isso é colocado para nós o Evangelho redivivo, como é atribuído a Emmanuel. E aqui então essa foi a última resposta dessa comunicação. Kardec, mais uma vez, ele disse que infelizmente não poderia publicar tudo, mas só essas questões já trazem para nós aqui uma reflexão muito profunda. Essas questões são poucas, mas elas são profundas, no sentido de fazer com que a gente pense na proposta que o Espiritismo tem de renovação, não apenas no plano espiritual, daqueles espíritos que reencarnam, trazendo aí ideias limitadas, pensamentos equivocados, as suas crenças, muitas vezes cristalizadas, endurecidas, mas também aqui no nosso mundo, fazendo com que o nosso mundo se renove a partir do entendimento dessa nova relação. E vai mais do que isso. Quando a gente pensa que o Espiritismo ele vai trazer para o nosso mundo a crença no mundo espiritual e a mediunidade, a gente fica muito, a gente se engana muito, porque na verdade o Espiritismo, como todo mundo pensa, não é uma doutrina que permite que nós falemos com os desencarnados. Ela tem o seu campo filosófico, que traz para nós uma proposta de reforma, de transformação, de busca pela verdadeira felicidade. Então, se você pergunta para um leigo se ele sabe o que é o Espiritismo, ele vai dizer que é aquela filosofia, é aquela religião que fala com os mortos. Mas fala o que com os mortos? Exatamente o que Kardec observou logo no início, quando ele começou a fazer o trabalho da codificação. Todo mundo imaginava que o Espiritismo seria, a princípio, apenas as mesas, apenas a cesta, apenas a psicografia. Até que ele começou, então, a partir do desenvolvimento do seu aspecto filosófico, a utilizar essas ferramentas de comunicação para entender o mundo espiritual e para entender a nossa própria realidade como espíritos imortais. Então, a visão que se tem hoje é que o Espiritismo é uma ferramenta de comunicação com o plano espiritual, sendo que, na verdade, o Espiritismo é o resultado dessa comunicação. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Então, quando nós pensamos nesse canal de comunicação, isso não é o Espiritismo. Isso é simplesmente a mediunidade, que é um atributo natural do ser humano, em que uns têm ali mais desenvolvido, outros estão aprendendo a desenvolver,
O que vai acontecer nessa comunicação é outra história. É como se nós imaginássemos que a descoberta do telefone criou uma nova filosofia. E, na verdade, né, a invenção do telefone possibilitou a comunicação e será essa comunicação que vai desenvolver a sua filosofia. O que os homens vão fazer com essa possibilidade de conversar à distância com outras pessoas, aí é outra história. Vai depender exatamente do interesse, vai depender exatamente da capacidade de cada um. Então estamos vendo aí o Espiritismo fazendo uma releitura da nossa relação com o mundo espiritual. Mas muito mais do que isso, trazendo para nós novas ideias sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa proposta existencial. E é isso que tem que ser estudado. Por isso que muitas vezes nós pensamos, né, e é algo que eu sempre brinco com vocês, que eu falo para vocês, né, que tem aquela música, né, do Oswaldo Montenegro, que eu sempre acho muito bacana de utilizar como exemplo, quando ele diz assim naquele verso, né, que eu amava como amava o pescador, que se encanta mais com a rede do que com o mar. Ou seja, aquele pescador que se encontra ali no meio do mar e ele fica encantado com a rede, sem se dar conta do mar onde ele se encontra. E para muitos de nós a doutrina espírita é assim. A gente fica encantado com a mediunidade sem se dar conta do que ela pode nos possibilitar. E é o que acontece na grande maioria das pessoas que chegam no centro espírita em busca de algo que a doutrina espírita pode oferecer, sem se dar conta do seu conjunto de tudo que ela pode oferecer. É alguém que vai em busca de cura, é alguém que vai em busca de consolação, é alguém que vai em busca do fenômeno, sem se dar conta que o Espiritismo nos abre a consciência, primeiro para a nossa essência espiritual, e de tudo aquilo que diz respeito ao nosso crescimento, à nossa transformação, às nossas potencialidades, e aquilo que é mais importante, né, o nosso crescimento espiritual de fato. Essa é a proposta do Espiritismo e essa é a proposta que ele tem para promover a transformação de todas as demais filosofias do nosso mundo. Não substituí-las. Isso que é importante, porque o Espiritismo, e Kardec deixa essa visão muito bem clara, ele não é um concorrente das religiões, mas ele fará parte das religiões no entendimento delas nessa nova relação com o mundo espiritual e da sua base filosófica moral. Então é isso, né? Nessa outra mensagem, então, essa comunicação, uma pena que parou por aqui, né? Porque dá a impressão de que vem muita coisa além disso, né? Mas, infelizmente, ela fica ali bem restrita, né? O próximo artigo aqui, nos ensinos e dissertações espíritas, temos uma comunicação, né? Temos aqui uma comunicação, né, enviada pelo senhor Sabot de Bordeaux. Dudu colocou, né, e o processo do Espiritismo é a filosofia e a ciência. Assim evoluímos com as nossas reencarnações. Só de entendermos que a reencarnação é uma realidade, não apenas ali uma expectativa, uma fantasia que nós alimentamos, isso já traz para nós uma renovação completa de nossas ideias. Imaginarmos, por exemplo, enquanto nós estamos aqui lutando uns contra os outros, né, e o Espírito falou isso nessa comunicação que nós lemos agora, né, que nós viveríamos ali. Deixa eu pegar aqui de novo o trechinho. Vamos pegar aqui o original. Quando ele diz assim, né, que o Espiritismo não é uma nova lei. As interpretações que os homens deram da lei do Cristo têm gerado lutas que são contrárias ao seu espírito, o espírito da lei. Então, lutas, quer dizer, nós utilizamos a ideia dos ensinamentos, por exemplo, do Cristo, para criarmos lutas entre nós. Combates, né, se não guerras bélicas, como aconteciam anteriormente, guerras morais, em que um quer impor a sua verdade, um quer impor a sua ideia. E ele continua: Deus não quer mais que a lei do amor, que a lei de amor, seja um pretexto de desordem e de lutas fraticidas. E são essas lutas fraticidas que nós vemos hoje. Inclusive temos uma em andamento. Quando nós pegamos, né, a Ucrânia e pegamos ali essa tensão toda que acontece em várias regiões do nosso mundo, será que esses homens que promovem essas lutas, que promovem esses conflitos,
né? Pois é, a Guerra Fria é uma guerra moral, exatamente, mudou, né? Saiu do aspecto bélico, né, de uma guerra quente e entrou numa guerra fria, apenas guerra de ideias. E são guerras bastante violentas, de imposição de ideias, de imposição de verdades, né? Então isso acaba gerando todo esse distanciamento entre os homens. Então, se nós pensássemos, né, na ideia da reencarnação, como esses homens que hoje promovem esses conflitos todos lidariam em suas consciências com a possibilidade de que no futuro, através não apenas da reencarnação, mas com a lei de causa e efeito, como é que eles lidariam com isso? De pensar que eles trouxeram uma existência do passado e terão uma existência para levar, né, consequências para levar para o futuro. Como seria tudo isso? Então, se hoje fazem o que fazem, é acreditar que essa existência hoje é única, que essa existência é definitiva e que todas as suas conquistas é o máximo que ele pode alcançar. Quando ele se dá conta que ele é um ser encarnado e que ele terá outras tantas oportunidades para se desenvolver, aí então as suas escolhas vão se modificar. Então, muita coisa vai acontecer quando essas bases espíritas começarem a se difundir. Fabi colocou, é bem o que você disse, né? A gente se encanta com a rede e não com o mar. A gente sabe que é imortal, reencarna, mas não reflete na extensão de tudo isso, mas fica lá pensando de modo limitado. Mas com tanta comunicação, explicação e tudo mais, com certeza, vamos nos dando conta pouco a pouco que somos espíritos encarnados, mas somos espíritos, né? Essa é a diferença. Bom soldado. Então, assim, aos poucos a gente vai assimilando, né? Nós espíritas, né, que temos esse entendimento dessas leis que regem nossas vidas, trazemos essa resistência toda. Imagina aqueles que sequer têm consciência disso. Didyma colocou, né, é essa transformação das religiões que vão ser expandidas os princípios da regeneração, que é uma renovação coletiva, né? Se dá no interior de cada um de nós, mas que se expande à família universal. Então, aos poucos a gente vai se modificando interiormente. A gente espera muito que o coletivo se transforme para melhorar a vida dos indivíduos. E, na verdade, são os indivíduos que se transformam expandindo para a coletividade. Né? Essa que é a diferença de uma passagem para outra. E para a gente finalizar, deixa eu pegar aqui então. É só um texto para a gente finalizar. Então, ensinos e dissertações espíritas, vai nascer a verdade. Diz assim o texto. Quais são os dolorosos gemidos que vêm retumbar em meu coração, fazendo vibrar todas as suas fibras? É a humanidade que se debate no esforço de rude e penoso trabalho, porque vai dar à luz a verdade. Olha só, né? A humanidade que se debate no esforço de rude e penoso trabalho, porque vai dar à luz a verdade. Então, olha o parto difícil que a humanidade está vivenciando. Enquanto estamos agora, e isso no século XIX, ainda no século XXI, estamos nos debatendo nesses gemidos e retorcendo e sofrendo para dar à luz a verdade que vai certamente nascer. Acorrei, espíritas, arrumai-vos em redor de seu leito de sofrimento. Que os mais fortes entre vós tenham os membros repesados sob as convulsões da dor. Que os outros esperem o nascimento dessa criança e a recebam nos braços a sua entrada na vida. Chega o momento supremo. Num último esforço, ela escapa do seio que a havia concebido, deixando sua mãe por algum tempo abatida na atonia da fraqueza. Entretanto, nasceu, sadia e robusta, e de seu largo peito aspira a vida a plenos pulmões. É preciso que a sigais passo a passo na vida, vós que assististes ao seu nascimento. Vede, a alegria de ter gerado deu à sua mãe uma recrudescência de força e coragem, e é com entonação materna que chama todos os homens a agrupar-se em torno dessa criança abençoada, porque pressente de sua voz, que de sua voz retumbante, em alguns anos vai fazer cair os andaimes do espírito de mentira e verdade imutável como o próprio Deus, chamar pelo espiritismo todos os homens à sua bandeira.
mas ele só comprará o triunfo ao preço da luta, porque tem inimigos encarniçados que conspiram a sua perda. Esses inimigos são o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a hipocrisia e o fanatismo, inimigos todos poderosos que até então reinaram como senhores e não se deixarão destronar sem resistência. Alguns riem de sua fraqueza, mas outros se assustam com a sua vinda e pressentem a própria ruína. Eis porque procuram fazê-lo perecer, como outrora Herodes buscou fazer perecer Jesus no massacre dos inocentes. Esta criança não tem pátria. Percorre toda a terra, procurando o povo que há de ser o primeiro a arvorar a sua bandeira. E esse povo será o mais poderoso entre os povos, pois tal é a vontade de Deus. Então Massilon trouxe para nós essa mensagem belíssima, né, porque ele fala dessa criança que está nascendo, que é o próprio Espiritismo. Então, ele faz essa analogia, né, de que o parto doloroso, que é esse trabalho com resistência, é esse trabalho com tantas negações, mas também feito com tanto sacrifício por aqueles que se dedicaram a ele, e agora então o Espiritismo nasce, né, trazendo para nós todas essas mudanças, todas essas transformações. Então Massilon aqui foi bastante poético, dizendo para nós aqui que, apesar dessa criança ter nascido, ela encontra ainda tantas resistências desses inimigos, né, que são o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a hipocrisia e o fanatismo, inimigos todo-poderosos que até então reinaram como senhores e não se deixarão destronar sem resistência. Então, tudo isso, orgulho, egoísmo, cupidez, hipocrisia e fanatismo, é aquilo que existe dentro da natureza humana. E nós precisamos então combater aquilo que existe dentro de nós. Porque enquanto nós esperamos, né, esse monstro fora de nós aqui habitando o mundo, na verdade ele existe dentro de cada um de nós. Por isso essa transformação que será do interior para alcançar aquilo que existe na coletividade. Dudu colocou, né, estamos bem longe do objetivo, mas chegaremos lá. E a luz do Espiritismo vingará no orbe em que viveremos, né? Tudo nós esperamos por isso, certamente. O soldado colocou, né, o Espiritismo, assim como as doutrinas espiritualistas espíritas, tem um campo vasto para se expandir, né, no mundo ocidental, né? Então, é a proposta de transformação do mundo todo, né, que é o que nós esperamos. Mas é isso, meus amigos. Finalizando aqui o nosso estudo de hoje, terminamos aqui então com Massilon. O próximo, progresso de um espírito perverso. Temos aqui dois espíritos, né, que viveram aqui no mundo e no mundo espiritual passaram por essas transformações, agora alcançando, né, essa conscientização. Sobre a inveja, a inveja nos médiuns, mais um artigo aqui também que vem para nós, para as reflexões, assinado por Luas, Espírito Novo, e depois a Kardec conclui, trazendo para nós aqui mais um trechinho aqui de reflexão, observando, né, esse artigo. E aí depois nós já finalizamos aqui também o mês de abril, e já iniciaremos o mês de maio, com o discurso de Kardec, por ocasião da renovação do ano social, pronunciado na sessão de 5 de abril de 1861. Então, mais uma vez aqui, nós não temos mais os boletins, né? Kardec não publica mais. E esse mês de abril ele foi bastante curto, porque nós saltamos, né, 2 ou 3 artigos lá no começo do mês, que eram aqueles artigos que falavam sobre algumas refutações que Kardec apresentava sobre artigos jornalísticos ou livros que foram publicados na sua época, que para nós não tem ali, né, interesse, né, nos estudos doutrinários que a gente vem fazendo. Era algo importante para a época, né, porque a doutrina espírita florescia e encontrava ali, né, aqueles que eram seus opositores, e Kardec fazia o seu papel, né, refutando essas colocações. Então nós saltamos, né, por isso o mês de abril fica muito mais curto para nós saltamos ali talvez 10 ou 15 páginas, né?
mas chegamos direto aqui no nos nossos textos, né, falando sobre doutrina espírita essencialmente. Bom, finalizando por aqui então o nosso trabalho pessoal, concluímos aqui a nossa semana, né? Exatamente na segunda-feira nós iniciamos nos bastidores da obsessão e depois na terça-feira nós concluímos o Estamos no Além e na quinta-feira começamos então, né, o nosso novo livro, que eu vou pegar aqui o nome de novo que eu esqueci, que é o nosso livro Caminhos de Volta, né? Então são esses dois livros que nós iniciaremos nessa próxima semana. Caminhos da Volta. Caminhos de Volta. Que pelo que eu vi lá, ele é bastante parecido, como a gente falou, com aquela trilogia, né, do Herculano fazendo comentários e tal. Só que esse livro não tem comentários, mas os artigos são bem interessantes. Tem a introdução daqueles grupos de estudos, depois vem ali a participação dos espíritos trazendo seus artigos. Né, e aí se conclui nessa parte. Então a gente vai ler provavelmente 2 ou 3 artigos por dia, que também será um livro rápido da gente